dia, meus irmãos. É bom estar aqui de novo. Claro, preferi que fosse presencial, mas como vocês sabem, os números estão crescentes. Muitos casos, isso levou a liderança que achou por bem a gente suspender os cultos presenciais e a gente vai estar acompanhando isso. Certamente vai ser comunicado a vocês, mas acho que é prudente a gente se resguardar. A gente está voltando de férias e Carol e Davi estão ali fora, mas a gente quer mandar um abraço, saudade de vocês. E agora vamos começar, vamos louvar a Deus. Daqui a pouco, depois desse louvor, o Márcio vai estar trazendo a palavra para a gente, para nos edificar, a gente continuar sendo alimentado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse momento. Cada irmão que está aí, na sua casa, quem está de férias, quem está viajando, que a tua graça, a tua misericórdia, teu Santo Espírito, Senhor, esteja com cada um. Tu conhece as necessidades, tu conhece a situação de cada um, Senhor. Vai suprindo, vai derramando o teu rio de amor e bondade, Senhor. A ti seja toda a glória. Toma esse momento de louvor, Senhor. Mesmo cada um na sua casa, a gente se une no Espírito para te dar a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar para o Senhor. Teu ser
esperança estava longe de mim. E tu viestes e abriste a porta e entrastes, limpastes meu ser. E hoje tu reinas soberano no trono que há em mim. No trono que há no trono que há em mim. Amém. Bom, agora a gente vai continuar. Vamos cantar uma antiga. Antiga assim, que a gente cantou muito em retiro. Espero que vocês lembrem. Sinta o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar. Quando o povo se levantar pra adorar Cristo Senhor. Sinta o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar. Quando o perdido encontrar Jesus Cristo Salvador. Vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder. Jovens e velhos adorando, e os céus então se abrirão pra Jesus Cristo Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Sons de esperança, sons de júbilo, faz-nos dançar na aldeia glória. Sinta o tremor das trevas, com os santos a louvar, e as nações em um só coro, toda a terra restaurar. Sinta o tremor das trevas, com os anjos a louvar, e as nações em um só coro, toda a terra restaurar.
Sons de esperança, sons de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória, ao Rei da Glória, faz-nos dançar com sons de júbilo. Abra o coração e deixa a música ecoar toda a terra. Sons de esperança, sons de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Amém. A gente vai cantar mais uma. Chegando de férias, meio enferrujado. Vamos cantar mais uma pro Senhor. E aí daqui a pouco, não saiam daí, o Márcio tá chegando para trazer a palavra pra gente. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Sendo bom.
abençoe cada um de vocês. Agora a gente vai entrar com a palavra. O Márcio, foi bom estar aqui com vocês. Um abraço, um beijo. Carol e Davi também mandam um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Beijo. Oi pessoal, tudo bom? É um prazer poder estar aqui conversando com vocês, poder pregar. Inclusive hoje, coincidentemente, completa um ano do dia que eu descobri que eu tinha Covid. E essa descoberta aí foi algo que movimentou muito a minha vida. E hoje, para a honra e glória do nosso Deus, eu posso estar aqui pregando a palavra dele, falando novamente, tendo a alegria e a satisfação de poder dividir com vocês a bênção que é ter a oportunidade de poder falar do Senhor. Eu gostaria de convidar vocês a orarem comigo antes da gente começar. Eu prometo que eu serei muito breve e será muito bom ter vocês aqui para a gente poder compartilhar. Senhor Deus, eu te agradeço pela minha vida. Te agradeço porque é muito bom saber que eu ainda estou aqui com os meus irmãos. É muito bom saber que o Senhor me guardou para esse dia, para esse momento, poder estar aqui. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado de mim. Tem cuidado muito de mim, muito mais do que eu mereço. Na verdade, eu nem merecia ter tanto amor quanto o Senhor tem me dado. Te peço nesse momento que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que essa palavra que nós vamos meditar juntos possa ir em cheio no coração de todos aqueles que vão estar aqui comigo, assim como veio em cheio no meu coração. No nome de Jesus eu te peço, abençoa o nosso dia, abençoa, tem misericórdia das pessoas que estão entrando nos hospitais nesse momento. E assim como o Senhor fez um milagre na minha vida, eu te peço que faça o mesmo milagre na vida deles. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai. Amém. Eu fiz um esboço e quem tiver interesse, depois eu posso estar compartilhando. Apesar de serem só 2 versículos que me foram passados, que é Hebreus 12, 2 e 3. Você pode até ir abrindo aí. Hebreus 12, 2 e 3, mas são 2 versículos que rendem muito assunto. Como eu disse, eu vou tentar ser breve, porque cada versículo é extremamente abrangente. E quanto mais a gente mergulha dentro deles, mais eles vão abrindo opções de mudança de vida. Mais eles vão abrindo a nossa mente, mais você vai vendo com clareza coisas, detalhes que às vezes passam despercebidos. Então, quem tiver interesse, depois é só pedir, a gente pode mandar o esboço. Hebreus 12, 2 e 3 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, no qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, como vocês viram, são apenas 2 versículos, mas a primeira coisa que chama a atenção, quando ele começa olhando para Jesus, é um incentivo para que a gente faça isso. O apóstolo exorta que nós devemos olhar para o Salvador, devemos olhar para a vida santa, sua paciência, perseverança nas provações, ao que ele suportou para obter a sua coroa, o seu sucesso final, o seu triunfo. Olhar para Jesus é reconhecer em Jesus aquilo que ele pode nos ajudar. Existe um grande problema há muito tempo dentro das igrejas evangélicas. Nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para os problemas da igreja, nós olhamos para várias coisas e desviamos o nosso olhar de Cristo. E o apóstolo está dizendo, não, gente, olhem para Jesus.
olhem para Ele. Ele é o incentivo. O que te faz ficar numa igreja? O que te faz querer estar dentro de uma igreja? Ah, é porque o pastor prega muito bem. Ah, é porque a música é muito legal. Ah, é porque eu contribuo com isso. Tudo isso aí faz parte do movimento. Mas o motivo, o exemplo, aquilo que eu devo seguir é Jesus. Ele é ele o alvo, é nele que eu tenho que mirar. Porque é através do exemplo dele que eu vou conseguir também atingir o meu objetivo. Senão, não faz o menor sentido. Ninguém está na igreja para servir a outro tipo de conduta que não seja aquela de servir ao nosso Senhor. O mesmo versículo ainda, continuando, a gente olhou para Jesus. Tá, eu vou seguir o exemplo de Cristo, mas por que eu devo olhar para Jesus e seguir o exemplo dele? Aí ele vem e continua dizendo, ele é o autor e o consumador da fé. Você já parou para pensar na profundidade que é isso? Ele é o autor e o consumador. Aqui em Hebreus está dizendo que ele, Jesus, é o início e ele é o fim. Ele é o autor, ele criou, ele nasceu nele, ele é a autoria da fé, é Cristo. Ele é a autoria. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem Cristo é impossível agradar a Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé que não vem de vós, é Cristo. Ele é o autor da fé. Então ele cria isso. E no mesmo versículo diz, ele é o autor e ele é o consumador. Ou seja, a fé nasce aqui nele e ela também se encerra nele. Ele é o início e o fim. Por isso ele deve ser o nosso objetivo. A nossa fé tem que estar alicerçada nele. A nossa fé tem que estar mirando nele. Ele é o alvo. Ele é o objetivo. Porque ele é quem começa e ele é quem termina. Ele é capaz de fazer a boa obra. O apóstolo não havia enumerado entre todos os que estavam ali para distinguir sua fé, mas ele se refere para todos que eles entendam que acima deles há um autor, alguém que criou aquilo ali para eles. E esse alguém é Cristo. A palavra autor vem do original arqueron, que é o início, é o princípio. Significa a fonte ou a causa de alguma coisa ou de algo que se começou. Vocês podem anotar aí textos que vão corroborar com isso. Nós temos aí Atos 3:15, Atos 5:31, Hebreus 12:10. E vocês então, nesses textos, vocês vão ver quem realmente é Cristo como o autor e o consumador, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E por isso o exemplo aonde a gente tem que mirar. A gente tem que estar na fé, a gente tem que estar na igreja, a gente tem que estar no caminho, mas mirando em Cristo, nunca em homens, em pastores, em qualquer tipo de doutrina, qualquer doutrina que você ouvir que coloca Cristo em segundo plano, é heresia. Qualquer doutrina que você ouvir que valorize qualquer outra coisa que não seja o sacrifício de Cristo, se afaste. Ela não é uma doutrina sã, não é uma doutrina saudável. O cristianismo tem como base uma única sã doutrina. Cristo é o alvo, olhando para ele, o autor e o consumador da fé. Fora disso, não há nem diálogo. Pelo que estava proposto, continua o versículo. Como eu disse para vocês, são 2 versículos, mas tem muito pano para manga. Então ele vem seguindo e ele diz como que estava proposto. Ou seja, quem, em vista de toda a honra que ele teria ao lado de Deus, a felicidade que ele experimentaria, consciência de que viria redimir o mundo, ele estava disposto a suportar todas as tristezas, dores e angústias inclusas ali. O que isso quer dizer?
Eu miro em Cristo, Ele é o meu alvo. Ele eu vou seguir, porque Ele criou a fé que me salvou. E Ele é o começo e o fim dessa fé. Porque pelo gozo que estava proposto, pela alegria que Ele teria. Há uma vertente que coloca muito, principalmente em filmes a gente vê isso, como se Jesus fosse pego de surpresa para morrer na cruz. Como se Cristo, imaginou que de repente as coisas podiam ser diferentes. Gente, isso não existe. Jesus sabia exatamente o que ele tinha vindo fazer. O gozo, que o versículo fala, gozo é alegria, Jesus deu a sua vida, com todo aquele sofrimento que a gente imagina, que na verdade a gente não tem como imaginar, porque a dor que ele sentiu, nunca ninguém vai conseguir suportar, e ele fez isso com alegria. Mas que absurdo é esse? É exatamente isso. Porque ele sabia o que ele estava fazendo, isso era um plano. Ouve-se muito dizer, o povo foi escolher Cristo ou Barrabás escolheu o ladrão. O povo não escolheu nada, aquilo era um plano arquitetado. Pare para pensar um minuto. Se Cristo não tivesse morrido, aonde nós estaríamos? Porque apenas com o sangue de Cristo é que nós conseguimos pagar a dívida, o preço. Foi preciso que o justo se entregasse. O justo mais justo que existia. O mais limpo, o mais puro. Então era necessário, havia um plano de reconciliação. E dentro desse plano, dentro desse projeto, Deus virou para o próprio Filho e disse assim, tu és o começo e o fim de tudo. E só tu podes fazer esta religação. Que Cristo deu a sua vida com alegria por mim, por você. Por isso que eu digo que qualquer outra doutrina que pregue algo fora disso é mentirosa. É mentirosa. Jesus nunca foi pego no susto. Jesus nunca foi pego de surpresa. Jesus nunca foi, e agora vão me matar? Isso nunca aconteceu. Muito pelo contrário, diante de Pilatos, como nós sabemos, Pilatos veio com aquela conversa de eu tenho autoridade. Jesus olhou para Pilatos e disse, nenhuma autoridade tu terias se do céu não viesse a ordem. Então Jesus sabia que o pai dele tinha o controle da situação. E por isso ele suportou tudo. Por isso ele aguentou tudo. Por amor a mim, por amor a você que está me vendo agora. Foi por amor. E quando é por amor, é com alegria. Suportou a cruz. Suportou pacientemente a ignomínia e a dor relacionada ao sofrimento de morte na cruz. A morte na cruz, por si só, já era algo terrível, porque era uma morte através de tortura. Se você for ler como morria uma pessoa na cruz, a pessoa morria asfixiada, a pessoa morria de várias formas, porque ela passava dias sofrendo naquela tortura. Cristo foi humilhado, cuspido, chicoteado, apanhou, meteram coroa de espinhos, fizeram carregar o madeiro, e tudo isso foi a dor física. Mas havia uma dor muito maior do que essa. Havia uma dor muito que ninguém nunca, jamais vai conseguir saber que dor é essa. Cristo chega ao ponto de, no Getsêmani, dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Porque era algo insuportável. O Deus se esvazia e se entrega por alguém que de repente não vai sequer reconhecê-lo. Mas ele faz porque ele ama. Ele faz porque ele sabe que aquilo ali é a missão dele. Que ele tem que fazer aquele sacrifício. Porque não tem outra maneira. Através do sangue dele, muitos seriam purificados.
e ele faz. E essa outra dor machuca 1 milhão de vezes mais do que a dor física. Então, sempre que você tiver a tendência a chorar vendo a dor física, saiba que aquilo ali é algo que Cristo suportou como homem. Mas a dor, a outra dor, que é a dor de vencer o pecado mesmo, que essa daí foi algo que machucou muito, essa daí homem nenhum jamais vai conseguir conhecer. Porque somente ele sabe o que ele passou, somente ele sabe o que ele padeceu, somente ele sabe o quanto doeu. E é por isso que quando fala do gozo, da alegria de estar ao lado do Pai, é uma vitória sem precedente. Uma vitória que garantiria a ele que ele teria uma alegria sem precedente. E ele é tão bom na sua natureza divina que ele traz isso para dividir com a gente. Ele traz isso para a gente estar junto dele. Ele não fica para ele com isso. Ele diz, olha, isso aqui é nosso. Vamos aqui nós todos, vamos dividir. Desprezando a vergonha, desconsiderando de tal modo o que era a morte. Agora, é difícil perceber a força da expressão suportando a vergonha da cruz, como foi entendido no tempo do Salvador e dos apóstolos. As visões do mundo mudaram. Agora é difícil você entender a cruz com a associação de honra e glória que a palavra sugere, de modo a apreciar aquilo que cercava naquele momento. Existe um certo grau de desonra que nós atribuímos à guilhotina, à forca, a outras coisas, e a cruz então foi sendo esquecida e sentimentos meramente humanos começaram a tomar lugar. Quando a Bíblia fala que Cristo até isso ele suportou a vergonha, é porque a cruz era algo, não era apenas para matar, como eu disse, era para torturar e era para expor. Quando um ladrão, um fugitivo, um escravo, seja lá o que fosse, deveria ser exposto, o que eles faziam? Eles crucificavam esse cara. E esse cara ficava crucificado em um local público, onde todos pudessem ver. Agora você tenta imaginar, você, criador, autor e consumador da fé, criador do mundo, teve lá desde o começo, dono da vida, de repente está pregado numa cruz, ao lado de criminosos, no Monte da Caveira, no Calvário, exposto, sendo xingado de todas as formas. Não é o Filho de Deus, desce daí, tu não tem poder, tu não faz milagre. Sendo exposto publicamente a toda aquela vergonha. E isso durava muito tempo até a pessoa morrer. E ele suportou. E é por isso que a Bíblia diz que ele suportou a morte e a morte de cruz, porque não era uma morte fácil, não era uma morte simples, não era como uma guilhotina. E hoje, infelizmente, para nossa tristeza, os próprios evangélicos, eles não têm, você praticamente não ouve mais uma pregação da mensagem da cruz. Isso se apagou. Só que sem a cruz não há salvação. O fundamental no cristianismo, entenda isso de uma vez por todas, o fundamental para um cristão é o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo foi a cruz, na qual ele foi pregado por mim e por você. Isso é a base, isso é o começo da nossa caminhada de fé.
não é a promessa de um grande emprego, não é seguidores nas redes sociais, não é estudar a doutrina do que é certo, do que é errado, do que é... Não é nada disso, gente. Entenda. Cristianismo puro e simples é: Deus encarnou, andou entre nós, conviveu conosco, se entregou por vontade própria a uma morte vergonhosa, a ser exposto publicamente, e após tudo isso, após estar lá no fundo de tudo, ele ressurge vitorioso. E é isso que esse texto fala, e é nisso que a gente tem que mirar. É nesse Cristo vitorioso. Esse Cristo que não tem medo de enfrentar as mazelas do mundo em nome do amor que sente por mim e por você. Ele não tem medo de enfrentar a morte, o inferno, os romanos, os judeus, e todo mundo. Ele não tem medo de absolutamente nada. Ele não tem medo, porque ele sabe do plano para o qual ele está aqui. E ele sabe que ele será vitorioso. Você sabe, se você tem a sua vitória garantida, qual foi a última vez que você ouviu alguém falar da mensagem da cruz? Qual foi a última vez que você ouviu algum João Batista da vida pregando: arrependa-se dos seus pecados e se volte para Cristo? Isso não é mais pregado hoje em dia nas igrejas. Isso não enche templos. Isso não constrói templos faraônicos. Isso não enriquece, não dá status. O pastor que prega isso, ele não vai ser bispo, não vai ser apóstolo, pai apóstolo, ele não vai ser nada disso. Porque ele vai, assim como João Batista, ele está pregando a palavra. Só que, gente, é para isso que a gente está aqui. Você, como cristão, você tem obrigação de espalhar as boas novas do Evangelho. Olhar para Cristo, Ele é o alvo. O que Cristo fez? Ensinou os seus discípulos a espalhar as boas novas. Você tem que fazer isso. Você tem que pregar as boas novas. Você hoje é o mensageiro da cruz. Você hoje é a boca que tem que falar para o mundo: Cristo não se entregou em vão. Cristo deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida com Ele. E o final de tudo isso, diz lá: está assentado à direita do trono de Deus, exaltado ao mais alto lugar de dignidade e honra no universo. Você está vendo aqui que aquele lá que morreu da forma mais vergonhosa, entre criminosos, numa cruz, esse cara aqui que morreu dessa forma, humilhado, cuspido, surrado, coroa de espinho, xingado, exposto, é o cara que está no lugar de maior honra de todo o universo. Anote aí Marcos 16, 19, Efésios 1, de 20 a 22. Leia esses versículos. O sentimento aqui é o seguinte: imite o exemplo do autor da sua religião. O autor da sua religião não é o pastor da sua igreja. O autor da sua religião não é o cara que escreveu o livro que você gosta. O autor da sua religião é a fonte de inspiração dessas pessoas. Porque ele, o autor e o consumador da fé, o autor da sua religião, ele está vestido de toda honra e glória, e com toda alegria ele suportou todos esses sofrimentos para que nós pudéssemos estar ao lado dele. Quando eu digo religião, e algumas pessoas podem interpretar: a religião não salva ninguém, a religião não sei o quê. Religião é religar. Algo foi desligado. Algo foi desligado. Lá no Éden,
houve uma ruptura, e isso precisa ser religado. A questão é que algumas palavras estão tão desgastadas que quando a gente fala, isso irrita os ouvidos. A religião. Gente, religião é apenas o ato de religar aquilo que foi desligado. E a única forma de você ter uma religião verdadeira ligando é usando esse método. O autor e o consumador da fé. Sem ele não há salvação. Sem a cruz de Cristo não há salvação. Só a cruz é capaz de religar. Só a cruz vai lhe trazer para dentro de uma religião, da sã doutrina. É onde vai te religar com o Pai, com Deus. Só a cruz de Cristo é capaz de garantir que você vai estar lá junto dele. Sem isso, pode esquecer, você está apenas perdendo seu tempo aqui nessa terra. Por fim, eu anotei aqui um pensamento de um comentário de Joseph Benson. Eu vou ler só a primeira parte que eu achei bem interessante. Ele diz, olhando, como diz no versículo, literalmente olhando para Cristo. Desviar o olhar de todas as outras coisas. É aquilo que a gente falou. O meu exemplo é Cristo. Eu olho para Cristo. Enquanto os israelitas feridos olhavam para a serpente de bronze, não sei se você lembra dessa história, houve uma época que o povo de Israel estava no deserto e sofreu o ataque de serpentes venenosas. E Deus então deu a ordem que se criasse uma serpente de bronze. Então a serpente vinha, mordia a pessoa, e a pessoa corria, olhava para aquela serpente de bronze e o veneno saía. A pessoa era curada. E ele faz essa comparação. Ele diz, enquanto os israelitas feridos olhavam para a serpente de bronze, eram curados. O nosso Senhor crucificado, levantado na cruz, ele lembra muito isso. As serpentes do mundo vêm nos morder, vêm nos picar, vêm para consumir a nossa fé. O nosso único remédio milagroso é o autor e o consumador da nossa fé. Olhar firmemente para ele, entender que ele é o exemplo a ser seguido, entender que somente por sua graça é que nós seremos salvos, até que chegue o tempo em que ele nos concederá a nossa coroa prometida. Isso é fé. Olhar para o meu alvo. Quem é meu alvo? É Cristo. Apenas através da cruz nós teremos salvação. O resto todo é muito bom, faz parte, tem que ser para o nosso desenvolvimento. Mas entenda, salvação só em Cristo. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é a cura. Esse pensamento eu achei ótimo. Quando as serpentes do mundo vierem lhe morder, quando o mundo vier envenenar a tua mente, vier te envenenar, lembre-se da cruz de Cristo. Olhe firmemente para ele. E aí você vai ter cura. Há muitos anos atrás, muito mesmo, porque eu já estou velho, eu era adolescente, houve uma onda, dessas ondas gospel que acontecem, mas tinha uma que eu achava muito legal, que dizia o que Jesus faria. What would Jesus do? Uma coisa assim. Aí tinha umas pedrinhas, uns botões, o que Jesus faria. E eu queria trazer essa campanha de volta. Sempre que você se vê numa encruzilhada, onde você tenha que tomar uma decisão, onde você precise fazer alguma coisa, e de repente você não sabe o que fazer, pergunte-se a si mesmo, o que Jesus faria? Nesse momento deve ter alguém pensando, como é que eu vou saber o que Jesus faria? Você tem que conhecer Jesus, conhecer a mente dele, o caráter dele, você tem que conhecer a história dele, você tem que andar com ele, você tem que mirar nele,
E aí vai ficar tudo muito claro. E você vai conseguir, sua mente vai expandir. E você, quando estiver nessa situação, você vai saber exatamente o que Jesus faria. E aí você vai saber o que fazer. Amém? Que Deus te abençoe muito. Abençoe toda a sua família. Muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. E se tiver interesse no esboço, é só mandar aqui no grupo do abrigo que eu envio para você. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque apesar de todo o veneno que tem nesse mundo, o Senhor tem nos preservado, tem nos guardado, tem nos libertado. O Senhor tem feito com que a cura seja real e verdadeira na nossa vida. E eu te agradeço por isso, Pai. Te peço mais uma vez em nome de Jesus que o Senhor abençoe essas pessoas que estão indo nos hospitais e enche-as de esperança. Livra-nos desse mal, Pai. Só Tu tem poder para isso, Deus. Não tem nada no mundo que possa livrar-nos disso se não for da Tua vontade. Então nós te pedimos, Senhor, traz esperança, alegria e, acima de tudo, faz com que a Tua palavra e o Teu exemplo sejam tudo nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu te agradeço, meu Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Amém, Senhor.